Meu nome é Ellen Renata Santucci Napolitano, matrícula 350-2857. A nossa proposta de trabalho é falar sobre a doutrina da Igreja. Os concílios ecumênicos na história da Igreja Católica ocupam um lugar de destaque como momentos cruciais de reflexão, discussão e definição da doutrina e prática da fé cristã. O Concílio Vaticano II foi convocado pelo Papa João XXIII. Este concílio foi marcado por uma abordagem de abertura ao mundo moderno e uma ênfase na renovação da Igreja. Algumas das principais mudanças introduzidas neste concílio incluíram a liturgia em línguas vernáculas, uma maior ênfase no papel dos leigos na Igreja, o diálogo interreligioso e a abordagem mais positiva em relação ao ecumenismo. O Vaticano II ele foi visto como uma tentativa de responder aos desafios trazidos pela modernidade e de revitalizar a vida da Igreja em um contexto em rápida mudança. Foi uma resposta significativa da Igreja Católica Romana aos desafios apresentados pela modernidade. O principal objetivo era a renovação e a atualização da Igreja em resposta às mudanças sociais, culturais e políticas do mundo moderno. Ele promoveu uma abertura da Igreja ao diálogo com outras religiões e com o mundo em geral, buscando formas de expressar a fé católica de maneira mais relevante e compreensível para os fiéis. Esse concílio é considerado um marco na história da Igreja Católica e teve um impacto duradouro na forma como a Igreja interage com o mundo e como ela se percebe em relação aos desafios contemporâneos. Aluno João Luiz da Costa Lobo Júnior, matrícula 3502791. Nossa proposta de trabalho é sobre qual a importância da doutrina da Igreja. Assim como visto anteriormente, o Concílio Vaticano II contribuiu com a nova visão à discussão sobre a doutrina da Igreja. Sempre existiu um aspecto institucional nas doutrinas cristãs da Igreja Católica ou Protestante. Porém, tanto Lutero quanto Calvino sempre destacaram a importância de um governo eclesial adequado, onde nenhum dos dois considerava um fator institucional como algo que fosse relevante, pois seu ponto importante não era a instituição, e sim o Evangelho. Dito isto, a doutrina da Igreja desempenha um papel de extrema importância na fé cristã. Ela é responsável por trazer a identidade àqueles que a pertencem e qual o seu papel no mundo, como se relacionar com Deus e com seus irmãos, os preservando em unidade, bem como a fundamentação da fé e da prática, evitando divisões e heresias, e os orientando através do fortalecimento da fé, visando o crescimento espiritual a fim de promover o amor pelo Evangelho através de missões e proclamando a obra de Cristo. Assim, todos os cristãos são chamados a unirem-se a Deus e desenvolver a perfeição da santidade, pois todos são chamados a enunciar o Evangelho e a testemunhar Cristo em sua vida, vivendo em santidade e em comunhão com Deus, recebendo a misericórdia do Pai pelo dom da salvação. Assim, a doutrina da Igreja tem a missão de identificar os sinais do tempo, suas transformações e necessidades em todos os âmbitos, social, cultural, político e religioso, pautado através da fé. Meu nome é Mário Duarte, matrícula 350-2894. Vamos falar como se deu a eclesiologia medieval. A eclesiologia na Idade Média foi caracterizada por uma profunda interligação entre a fé cristã, o poder político e as estruturas culturais da época. A Igreja Católica não apenas guiou a vida espiritual das pessoas, mas também exerceu um papel decisivo na organização e controle da sociedade europeia medieval. Sua autoridade se estende além do âmbito religioso,
influenciando profundamente as esferas sociais, políticas e culturais. O estudo dessa influência revela como a Igreja moldou as instituições e as relações de poder, tornando-se uma força central na história do Ocidente. A Igreja no período medieval se tornou uma potência no mundo. Antes era uma igreja perseguida, onde seus líderes viviam sob ameaças de serem mortos pelo Império Romano. Contudo, a partir da conversão do imperador Constantino, essa realidade mudou, formando uma estrutura sólida dentro da sociedade. Constantino contribuiu expandindo o cristianismo, concedendo privilégios à igreja, construindo templos e com a finalidade de estabelecer uma doutrina unificada, convocou o Concílio de Nicéia. Outro ponto fundamental na eclesiologia da Idade Média foi que o Papa se tornou a maior autoridade, sendo considerado o sucessor de Pedro, exercendo a função de líder supremo sobre todos os cristãos. A Igreja, através do seu maior líder e representante, passou a ser considerada a única detentora da verdade revelada por Deus. Quem se desviasse da sua doutrina seria considerado herege. Foram criados tribunais inquisitoriais para tratar com as heresias, assim protegendo a fé e mantendo os fiéis sob autoridade. A Igreja também exercia poder sobre a nobreza, porém como via de mão dupla, priorizando interesses políticos sobre as questões espirituais. A relação entre a Igreja e o Estado não foi isenta de críticas e desafios, especialmente com o surgimento dos movimentos reformistas que alegavam o distanciamento da fé. Olá, eu me chamo Mário Luiz Gonçalves Cavalcante, matrícula 350-2858. O presente trabalho trata da doutrina da Igreja. O recorte trabalhado refere-se à eclesiologia medieval e atual. Mais precisamente aqui, como a eclesiologia medieval influencia a eclesiologia hoje. Como colocou meu colega de grupo Mário Duarte, a eclesiologia medieval tinha grande influência não só entre cristãos, mas em toda a sociedade da sua época, determinando como era a forma correta de se viver. Assim, a Igreja, outrora perseguida, agora na Idade Média, era parceira do Estado, exercia grande poder na política, na vida social e na cultura, determinando como o indivíduo e a sociedade deveriam se comportar. Com o tempo, esta postura será criticada, gerando pré-reforma e reforma protestante, onde, para Martinho Lutero, ele não tinha a intenção de causar um cisma na Igreja, mas corrigi-la, uma vez que o entendimento era que a Igreja se afastou da verdadeira fé para se tornar uma instituição com o objetivo de exercer poder e beneficiar a alta liderança da Igreja, que à época se afastava dos ensinamentos bíblicos. O que se percebe é um conflito de ideias e no período da Reforma haverá uma preocupação de se tratar a Igreja, sua natureza e doutrina, mais voltado para a proclamação da palavra e os sacramentos. Porém, mesmo com o conflito, também é possível se perceber a continuação da Igreja como uma instituição concreta, com formas de controle, como o batismo e a ceia do Senhor, que servem como um identificador de ingresso e controle de permanência dentro da Igreja, mas voltando ao que realmente nos interessa, a eclesiologia medieval influencia a eclesiologia hoje? A resposta é que sim, também de forma de conflito de ideias. Na revista Fronteira, revista de teologia da Unicap, existe um escrito do autor Mário França Miranda relatando que a época atual é um tempo de recusa da autoridade da Igreja sobre a vida das pessoas. Uma sociedade plural que se formou e tem rejeitado a fé cristã e o seu controle. O autor fala em um âmbito mais católico e conclui seu entendimento informando que o rumo do cristão do futuro é o abandono da fé, caso não mude sua forma de pensar e seu entendimento quanto à eclesiologia, à teologia, ou se formar um cristão mais místico, voltado ao necessitado e ao pobre. Com um olhar voltado também para o meio evangélico, é possível verificar também esta necessidade da Igreja se voltar para a época e a necessidade da sua época e atender os carentes e a perceber a necessidade cada vez maior de uma descentralização onde todos os cristãos devem auxiliar
e ter consciência do que é ser verdadeira igreja, ainda é possível ver muitos se voltando a uma eclesiologia da época da Reforma e também até medieval, onde se fica preso a doutrinas do século XVI ou preso a um novo Papa, seja ele a nomenclatura que tiver, de pastor, bispo ou apóstolo. Ele acaba tendo plenos poderes na igreja, passa a mandar e desmandar, nem sempre ensinando e observando o que Jesus ensinou. Então a expectativa é que haja sim uma influência, mas uma influência de embate, de reflexão, para que a eclesiologia seja vista de uma maneira para a sua realidade atual. Então, esse embate, essa reflexão sendo travada nas mentes dos estudantes de teologia e líderes das igrejas evangélicas, elas podem gerar uma reflexão positiva se esse olhar estiver voltado para a estrada em que a igreja está caminhando hoje, para que ela possa ser relevante hoje. Então, há um entendimento que continua impactando, sim, mas a gente entende também que esse impacto pode trazer uma reflexão positiva.